Eu quero que vocês peguem o caderno de atividades de vocês, tá? Pega o caderno de atividades, nós vamos fazer a correção da tarefa. Pega lá na página 9, o caderno de atividades, lá na página 9, é a tarefa de língua portuguesa que ficou para a gente corrigir, tá? Lá na página 9. Tem um texto na página 8 e um pedaço na página 9, tá? Nós não vamos fazer a leitura do texto. Eu fiquei com dúvida em algumas. Tá bom, as dúvidas você vai tirando no decorrer das perguntas, tá bom? Página 7, pro. Página 7, isso mesmo. Ficou a página 7 comigo. Isso mesmo, eu tinha esquecido Você falou da página página 7. 9. Deixa eu ver quem que tá faltando entrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, tá faltando o João Matheus. Cadê o João Matheus, será? O João Matheus, ele não tá com o negócio dele. Ele perguntou se ele podia entrar porque Vou perguntar pra ele aqui agora. Se alguém estiver perto do celular, avisa ele que não vamos fazer hoje a avaliativa de matemática. A avaliativa de matemática é amanhã, eu já tinha falado. Avaliativa hoje. Hoje é só aula, só correção. Tá bom, obrigada. Tá, agora o que eu preciso? Eu preciso que vocês tirem o áudio de vocês para a gente fazer a correção, porque nós temos poucos minutos. Tá bom? Tira o áudio. Tá? Eu vou compartilhar a tela com vocês, então, mais uma vez. Oi, Marlos. Oi, prof. Oi, Davi. Então, vamos lá. Peguem, então, a página 7 do livro de atividades, página 7, o livro de atividades. Maria Eduarda, presta atenção na aula e para de conversar com quem está perto de você. Professora, eu já avisei lá pro João Matheus que só vai ter atividade avaliativa amanhã. Então, tá bom. Então, ó, parou. Não precisa mais ficar mandando mais nada lá no grupo, tá bom? Tá bom? Uma vez só, ele já deve ter entendido. Obrigada, tá? Então, vamos lá. Peguem agora o livro de atividade de vocês, página 7. Vamos lá. Na página 7, estamos falando sobre as conjunções, tá? As conjunções são atividades aqui que eu já tinha passado para vocês, o que que são. Então, tá muito fácil, tá? Tá bem fácil, tá bem tranquilo de fazer, tá bom? Releia este trecho. Então, houve um tempo em que a gralha azul era apenas uma gralha comum, de cor parda, muito bonita e que queria ser útil para a humanidade. Observe estas orações. O que são orações? É a mesma coisa que frases, tá? Então, observe essas frases. A gralha azul era apenas uma gralha comum, de cor parda, muito bonita. E a 2, que queria ser útil para a humanidade. Letra A. Que palavra une essas duas orações? Que palavra une essas duas orações? A palavra E. Tá? A palavra E. Tá bom? Quem colocou a palavra E está certinho. A palavra E. Tá bom? Letra B. Que sentido essa palavra estabelece entre as orações? É um sentido de soma, de oposição ou de condição? Soma. Soma, muito bem, parabéns. Isso mesmo, sentido de soma. Parabéns, tá? O sentido de soma. Número 8. Agora releia esta frase. Deixa eu procurar aqui enquanto a gente está fazendo a atividade. Deixa eu só procurar aqui onde que está. Quem que está riscando a tela, por favor? Quem que está riscando a tela? Por favor. Agora releia esta frase. A gralha azul queria ser útil para a humanidade, mas não sabia bem como. Letra A. Que palavra une as duas orações que formam esta frase? Que palavra que une? As duas... Mais. A palavra mais. Não é mais. É mas. Mas, tá? Palavra mas. Isso, a palavra mas. Mas é de soma, tá? Aqui não é soma. Então, é mas, sem o i. Palavra mas, tá bom? Letra B.
Que sentido essa palavra estabelece entre as orações? Um sentido de soma, um sentido de oposição ou um sentido de condição? Oposição, exatamente, oposição. Letra C. Agora eu já consigo compartilhar aqui com vocês. Deixa eu compartilhar de novo aqui, que agora eu já achei o outro que tem resposta. João Mateus. João Mateus, a sua imagem, por favor. Letra C. Reescreva a frase substituindo essa palavra por outra do quadro, mantendo o sentido, tá? Então, eu vou usar contudo ou também, só que ela não pode perder o sentido da frase, tá? Ela não pode ter um sentido de soma, ela não pode ter um sentido de condição, ela tem que ter o sentido do quê? De oposição. Então, como que vai ficar a frase? A gralha azul, lembra que é uma palavra, é um substantivo composto, tá? Então, eu tenho esse hífenzinho aqui no meio para separar, esse tracinho no meio para separar, tá? A gralha azul queria ser útil para a humanidade, vírgula. Contudo, não sabia bem como, tá? Então, é o contudo que eu vou usar, tá bom? Contudo, tá? Repetindo, contudo, tá bom? Ok? Ok? Sim, eu usei o jeito que tava lá, que tinha aquele negocinho assim. Tá bom, não tem problema, mas você usou o contudo, né? Ó. Isso, então é o contudo que está certo. Então, agora, na página 9, leia o conto a seguir baseada em uma lenda indígena. Vou pular, que vocês já leram, tá? Vamos adiantar. Lá na página 9, temos o número 10. O número 10 está falando assim, ó. A lenda que você acabou de ler apresenta a voz do narrador e os diálogos entre os personagens. Releia este trecho. A onça disse: "Quem é você?" "Eu sou o raio." Letra A. Sublinhe de azul as falas dos personagens e de vermelho as partes que apresentam a voz do narrador. Prof, é lá no texto ou nesse texto pequenininho? Nesse pedacinho aqui. Nesse pedacinho. Então, de vermelho, vocês vão grifar: a onça disse. Tá? De vermelho, vocês vão grifar esse pedacinho. A onça disse. Depois de azul. Quem é você? E eu sou o raio, tá bom? São vozes dos personagens, olha aqui. Dos personagens, temos até o travessão aqui na frente. E em cima é o narrador que está dizendo. A onça disse, quem é você? Eu sou o raio, tá bom? Então aqui em cima é de vermelho e os dois que temos aqui, o travessão, é para vocês grifarem de azul, tá bom? Nesse pedaço aqui, na verdade, todo o texto, dá pra gente saber quem que tá falando, porque quando é os personagens que estão falando, aparece o travessão. Isso mesmo. Isso mesmo. Mas já teve uma outra oportunidade que eu expliquei para vocês que, às vezes, no meio de um texto, a fala de um personagem ela pode estar também entre aspas. Lembra que eu falei para vocês? Lembra que nós até já fizemos um texto desse na sala? Que a voz de um personagem, a fala direta de um personagem, ela pode estar entre aspas, tá? Não é o caso desse texto. Esse texto aqui realmente, Ana Beatriz, você tem razão, tá? As falas dos personagens, elas estão com travessão, tá bom? Mas pode acontecer em um outro texto, pode acontecer da fala dos personagens elas estarem entre aspas, tá bom? Então, letra B. Qual é a função do narrador nesse trecho? Qual que é a função dele? Apresentar quem está falando ou quem vai falar. A função do narrador, então, apresentar quem está falando. É diferente. Vamos combinar de levantar a mão, quem quer falar, por favor. Tá? Levanta a mão. Tá. João Gabriel pode falar. A minha ficou assim: explicar quando algum personagem vai falar. Pode ser. Ana Beatriz, como que você colocou? Para que possamos entender quem está falando. Pode deixar assim também, tá certo, tá? Maria Eduarda? Demonstrar quem vai falar. Isso. Lucas? É desenvolver o diálogo. Diálogo.
Diálogo, diálogo, tá? Mas você pode colocar vírgula e continua na mesma linha. Coloca assim também. Apresentar quem está falando ou quem vai falar, tá? Mais alguém colocou diferente? Mais alguém colocou diferente? Eu coloquei igual da Ana Beatriz. Marlos, como que você colocou? Vocês estão na B? Marlos, você não está acompanhando a correção da tarefa, Marlos? Marlos, você não está acompanhando a correção da tarefa? Professora, eu vou precisar ir ao banheiro. Você pode ir, mas eu vou continuar com a correção, tá, João Matheus? Depois você assiste o vídeo para você terminar de pegar a correção, tá bom? Tá. Marlos, sua resposta estou aguardando. Vamos, Marlos, bem rapidinho, que o nosso tempo está passando. Professora, enquanto ele lê ali, eu posso pegar um negócio aqui rapidão? Não, não pode não. Pode ficar aí na aula. Pode ficar aí quietinho. Vai sair não. Eu não consigo ficar parada assim, retinha. Então vamos ter que aprender a ficar parada, porque nossos tempos são poucos, são curtos. Tá? Vamos aprender, vamos treinar isso daí, vamos Quando a gente praticar. tem aula quarta, já tem que ficar sabendo que tem tudo perto, que é um tempo só Isso que a gente mesmo, tem. é um tempo só, exatamente. Marlos, estou aguardando a sua resposta da letra B. Não tem áudio, Marlos, coloca o áudio. Explicar quando um personagem vai falar. Isso mesmo, isso mesmo. Vamos lá, então, para a letra C. O narrador sempre aparece antes do diálogo? Em que outras posições ele aparece? Então, não. Ele também pode aparecer depois ou no meio das falas dos personagens, tá? Não necessariamente antes. Às vezes... Só um minuto. Vamos levantar a mãozinha para falar, tá bom? Então, muitas vezes, no meio de um diálogo, tá? No meio de uma fala de um personagem, ele pode aparecer, tá bom? Então, a resposta é não. Maria Eduarda? Eu coloquei não. Não, aí eu coloquei não quando explica a história. Também pode ser usado Também, quando... exatamente, também. Mais alguém Pro, eu colocou diferente? coloquei não, vírgula. Ele pode aparecer em cada ocasião. Isso, tá certo também. Eu Mais coloquei alguém? sim. Então, tá errado, não. A resposta é não. Apaga e corrige bem rapidinho. Tá? Não é só antes do diálogo que o narrador aparece. Oi. O meu ficou bem assim. Ficou bem assim, ó. Sim, depois do diálogo também. Ou no meio de um diálogo também, não é só depois. Não é só antes e não é só depois. Tá? No meio ele também pode aparecer. Enzo, como que você colocou? Tô copiando. E aí? Você não fez a tarefa, Enzo? Não. Era para ter feito a tarefa, Enzo. Tarefa vale nota, viu? Tá. Professora, eu só tô escrevendo aqui para me corrigir. É porque você me falou, eu só coloquei depois do diálogo, eu falei. Então, vou colocar no meio do diálogo. Tá bom. Letra D. Que sinal de pontuação indica as falas dos personagens? Então, o sinal é o travessão, tá? Travessão. O travessão, isso. Ou só travessão também tá certo, tá? Travessão, com 2 S e o ão. Número 11. Releia este trecho. Passou-se muito tempo até que um dia o sol, com pena da onça, entrou na caverna e derreteu o gelo. O gelo fez muxoxo e saiu resmungando. Vou contar para o raio. Mas o sol nem ligou, pois sol não tem medo de nada, é o rei do céu. A onça, apenas livre, correu desabaladamente, sem olhar para trás. Nem agradeceu ao sol, só queria fugir para longe, onde não houvesse raio. Letra A. Nesse trecho, há a fala de outro personagem? Qual? O gelo, tá? O gelo. Letra B. Copie essa fala. Então, vou contar para o raio. A fala é vou contar para o raio, tá?
Posso falar para pedir pro meu? Mas não tem outra fala, Ana Beatriz. A fala é somente essa daqui. Vou contar para o raio. Como que você colocou? Porque o meu ficou assim. Nesse trecho eu falo de outro personagem. Qual? O gelo. Copia essa fala. O gelo fez muxoxo e saiu resmungando. Vou contar para o raio. Ah, tá. É que você pegou um pedaço antes, tá? Mas a fala mesmo dele é só essa daqui. Tá bom? Você explicou como que ele saiu enquanto ele estava falando, tá? Mas a fala mesmo é essa daqui. Mas não precisa apagar, não. Se você entender que essa daqui é a fala dele, pode deixar. Tá bom? Letra C. Que sinal de pontuação foi utilizado nessa fala? Olha aqui que eu acabei de falar. Que sinal de pontuação é esse daqui? Ah, lembra? Não. Então, às vezes, a fala de um personagem, ela pode estar tanto com o sinal de travessão ou quanto com o sinal da aspas, tá bom? Então, aqui nesse caso aqui é aspas, tá? Letra D. Reescreva o trecho substituindo esse sinal de pontuação por travessão. Então, o gelo fez muxoxo e saiu resmungando. 2 pontos. 2 pontos. Na outra linha, travessão. Vou contar para o raio. Ponto. Tá bom? Eu errei essa. Então, Porque eu quando eu vou usar o travessão, eu tenho que colocar... Professora, Só um minutinho. Quando eu vou usar o travessão sempre ele vem na outra linha. E antes dele, na linha anterior, eu tenho que colocar os 2 pontos, tá? Olha só. Olhem, presta atenção aqui. Na linha anterior, os 2 pontos. Na linha de baixo, o travessão. Tá bom? fiquei bem assim, travessão. Vou contar Fala, Ana Beatriz. travessão. Vou contar para o raio. É, tudo bem. Mas antes você sabe que você tem que colocar os 2 pontos, tá? E a onça estufou o peito, fuzilou os olhos, eriçou o pelo, quebrou galhos, arrancou o capim até cansar e disse, viu? Quando há a reprodução exata da fala de um personagem, dizemos que o discurso é direto. Nesse caso, a fala é separada da voz do narrador pelo uso de travessão ou aspas, tá? Aquilo que a Pro já tinha explicado para você. Professora, Oi. a aula já vai acabar e a gente não terminou a correção. A gente vai ter que Então, nós ficar vamos mais? continuar, porque teve aluno que entrou atrasado, tá bom? Horário é horário, tá? Nós vamos continuar até a gente terminar a nossa correção, tá bom? Eu vou passar a tarefa para vocês e a gente encerra a nossa aula, tá bom? Ok? Tá. Vamos lá. Só a gente acelerar aqui. Se o último horário, ele é assim mesmo, ele é corrido. Só que a Pro precisa terminar a correção, tá bom? Para não ficar a correção pela metade. Número 12, então, da página 11. Complete as falas a seguir com a voz do narrador, conforme o exemplo. Gol do Brasil, gritavam os torcedores. Letra A, o sanduíche está gostoso. O sanduíche está gostoso, disse o menino satisfeito. É uma opção, tá? Essa atividade aqui, ela é uma atividade pessoal. Cada um colocou a resposta de uma maneira, cada um colocou como achava que deveria colocar, tá bom? Então, essa correção aqui, que ela é pessoal, eu vou estar fazendo depois, tá? Na apostila de vocês e no livro de atividades de vocês, tá bom? Vamos lá para o número 13. Releia o trecho a seguir. O raio não respondeu, continuou sua façanha, fez cair uma chuvarada. A onça, com medo, subiu numa palmeira. O raio quebrou, a palmeira e a onça estatelou-se no chão. Quis fugir, mas o raio segurou-a pela cauda e a jogou longe, longe. E perseguiu a onça. Deu-lhe uma surra com o seu chicote de fogo até lhe arrancar todos os pelos. A onça pulava feito um gato louco e o raio atrás. Letra A. Nesse trecho, foi usado o discurso direto ou indireto? Indireto. Isso, indireto. O narrador, ele falando que é indireto. Isso, indireto. Justifique sua resposta ao item anterior. Então, vocês podem colocar assim, porque o narrador contou tudo o que o raio fez, não foi o personagem que falou, tá? O narrador contou. Professora, eu não sei se o meu tá certo. Fala, Maria Mas Eduarda. Eu Pode escrevi assim, o narrador que fala pelos personagens. Tá certo, pode deixar. Ana Beatriz? Eu Porque coloquei. falando que está acontecendo com os personagens. Professora, eu coloquei não a fala. Tá Eu certo, coloquei. Marlos. Coloca vírgula, Marlos, depois da sua resposta, coloca uma vírgula e coloca assim.
Foi o narrador discurso quem indireto. contou. Discurso indireto. Só um minuto, João Matheus. Só um minuto. Marlos. Tá me ouvindo, Marlos? Então, você pode colocar assim, ó. Não a fala, pois ou porque o narrador contou tudo o que o raio fez. Fez a onça. Pode deixar só assim, o que o raio fez, tá bom? Fala pra mim também que ele fez tarefa comigo. Eu fiz a tarefa com o João. João Gabriel, se você fez junto, por que Eu você não posso copiou o que eu falar, acabei de Pro? falar? Eu posso Não copiar? consegui Eu posso acompanhar. falar? Você falou muito Então, de rápido. novo. João Matheus, só um minuto, João Matheus, só um minutinho. João Gabriel, coloca aí, não a fala, vírgula, porque o narrador contou tudo o que o raio fez, tá? João Matheus, agora fala. Olha, é discurso indireto porque é o narrador que conta a história. Certinho, certinho. Tá bom? Cadê o Davi? O Davi saiu? Professora, Oi, Gabriele. Disse lá no grupo que a internet dele tinha caído. Tá bom. eu coloquei porque é o narrador quem expressa o que os personagens falam ou pensam. Isso, certinho, Gabriele. Certinho. Página 12, estamos acabando. Página 12. No discurso indireto, é o narrador quem expressa o que cada personagem fala ou pensa. Número 14, transforme os trechos a seguir em discurso indireto. Tá? Então, o editor me pediu, faça uma entrevista. O editor me pediu que fizesse uma entrevista, tá? Aqui não tem travessão e eu não tenho o uso dos 2 pontos. Então, eu coloquei uma frase direta, uma frase só. O editor me pediu que fizesse uma entrevista. Tá bom? Na letra B, o dentista o avisou, 2 pontos. Na outra linha, travessão, você deve entregar a radiografia amanhã. Então, passando para o discurso indireto. O dentista o avisou de que deveria entregar a radiografia amanhã. Tá? Mais uma vez, ela está sem o uso do travessão. Letra C. O professor solicitou aos alunos: estudem para a apresentação do projeto, passando para o discurso indireto. Então, o professor solicitou aos alunos que estudassem para a apresentação do projeto. Letra D. Meu irmão deixou um bilhete dizendo: o jantar está na geladeira. Passando para o discurso indireto. Meu irmão deixou um bilhete dizendo que o jantar estava na geladeira. Tá bom? Então, passando para o discurso indireto aqui, eu não posso ter travessão, eu não posso ter a fala do personagem, tá? Então, o que eu posso fazer? Eu coloco tudo em uma única frase, tudo em uma única oração. Tá bom? Entenderam? Professora, agora me veio uma dúvida. Por que a gente não fala a frase, mas sim a gente fala oração? Porque frase e oração, ela tem o mesmo significado, tá? Quando eu falar para você, leia esta oração, é para você ler esta frase. Tá. A número 15, ela é pessoal também. Tá pedindo para vocês, escolham um trecho do texto, a onça e o raio, e escreva utilizando o discurso indireto, tá? Então, ela é pessoal. Essa daqui também eu tenho que fazer a correção individual no livro de vocês, tá bom? João Matheus, a sua imagem. Ok, gente? Sim, Tranquilo até aqui? Sim, terminamos tudo. Agora a gente... Professora, e aquela nossa, no caderno, tinha que fazer umas coisas, umas atividades que você falou que quem não tinha terminado era para fazer como tarefa. A de ciências, né? Sim. Então. Nós vamos corrigir hoje ou outro dia? Não, nós vamos deixar para fazer a correção amanhã no último horário. Pro, que tarefa é essa? No caderno de atividades ou apostila? Que tarefa, João Matheus? Que a Maria acabou de falar. Atividades. Ciências, no caderno. O caderno de atividades? E no caderno de escrever. Tá? É aquelas perguntas, que eu passei, aquelas questões que eu passei. Tá bom? Entendi. Já terminei. Eu quero que vocês anotem tarefa. Eu sei que hoje a aula era de matemática,
tá? Só que eu aproveitei para poder dar essa aula de língua portuguesa, porque matemática nós vamos começar um conteúdo novo, que vai falar sobre volume, tá? Então, por isso que hoje eu aproveitei para poder dar a língua portuguesa para vocês. Matemática eu preciso de um horário desde o início para poder explicar o conteúdo para vocês, tá bom? Então, eu quero que vocês marquem tarefa na página 13 aqui do livro de atividades, na página 13, tá? Marquem tarefa. Tá pedindo aqui para vocês, ó, escolha uma imagem do material de apoio e colhe-a no quadro abaixo. Então, tem um quadro abaixo ali, vocês vão escolher, para escolher qualquer um, e vai colar lá no quadro. Crie uma lenda para explicar o surgimento do elemento da natureza representado nessa imagem. Mas primeiro, planeje essa produção registrando abaixo as informações solicitadas. Presta atenção como que vocês vão fazer essa tarefa. Vou explicar aqui para vocês e vai ficar o vídeo aqui se alguém não entendeu. Depois assiste esse finalzinho para poder entender. Vocês vão colar uma imagem naquele quadro ali. João Gabriel, presta atenção. Vocês vão escolher uma imagem, vai colar no quadro da página 13, ok? Todo mundo está na página 13? Estão observando a página 13? Não tem o quadro em branco lá em cima? Então, vocês vão escolher uma imagem, vai colar lá. Lá na parte de baixo, vocês vão escolher, tá? É vocês que vão escolher um título. Quem que são os personagens que vocês querem fazer para a lenda? Principais fatos da introdução. O que, que vai acontecer na introdução? Introdução, vocês têm que contar o que, que vai acontecer no decorrer da lenda, tá? Do desenvolvimento e do final da lenda, vocês vão escrever. Quando vocês preencherem esse quadro aqui, ou vocês podem escolher, primeiro colar a imagem. Marlos, presta atenção. Marlos, presta atenção. Escolhe uma imagem, cola aqui, tem uma outra opção também. Vocês vão pegar o caderno de vocês, vai fazer o cabeçalho no caderno, vai colocar o título que vocês escolheram para a lenda, de acordo com a imagem que vocês colaram aqui. E vocês vão escrever uma lenda, vocês que vão inventar a lenda, tá bom? Vocês vão inventar do jeito que vocês quiserem, mas tem que ter a ver com a imagem que vocês colaram. Tá? Tem que ter personagens. Lembrando que a lenda, ela é uma produção de texto. Então, tem que ter um começo, um meio e um fim da história, tá? Tem que ter o título, tem que ter os personagens, tem que ter fala dos personagens, tá? Tem que ter o discurso direto e o discurso indireto. Tem que ter a parte do narrador e a parte que os personagens estão falando, tá? Vocês vão fazer no caderno de vocês, vai produzir esse texto. Professora, quantas linhas? Não tem quantidade de linha, vocês que vão fazer. Só que um texto, ele não pode ser escrito com 5 linhas, tá? Aí não é um texto, tá bom? Então, no mínimo, eu quero no mínimo 10 linhas, no mínimo, tá? Então, não pode ter menos de 10 linhas. Prof, é obrigatório fazer? É obrigatório fazer, é uma tarefa. Todas as tarefas é conceituada, é nota, tá bom? Eu preciso saber se vocês estão entendendo ou não estão entendendo. De novo, só um minutinho. Mais uma vez, vocês vão escolher uma imagem, vocês vão colar aqui na página 13, vocês coloquem um título e os personagens. Aí vocês podem fazer o caderno primeiro, tá? Vocês vão produzir um texto através daquela imagem. Dê um título para o texto, para a lenda, lembrando que é uma lenda, tá? Então, tem que ter convicção, tem que ter emoção nesse texto. Vocês não podem falar coisa. Marlos, presta atenção. Vocês não podem falar coisas assim, tipo, sem noção no texto, tá? Lembra da lenda da cobra grande, lembra das outras lendas que vocês leram. É uma lenda, então vocês vão produzir uma lenda com um começo, um meio e um fim, tá bom? De novo. Professora, pode ser uma lenda de fantasma? De acordo com a imagem que você escolher, tá? De acordo com a imagem que você escolher. Nesta lenda... Professora, só um minuto, estou explicando. Só um minuto que eu estou explicando. Só um minutinho. Nesta lenda, vocês têm que colocar discurso direto e discurso indireto, tá? Vocês têm que colocar falas do narrador e falas do personagem. Tá bom? Agora sim, quem tem dúvida? Eu, prof. João Matheus, pode falar sua dúvida. Então, tipo, eu escolhi a lua, uma imagem da lua, por exemplo. Só que, tipo, não, eu que posso criar os personagens da história? Isso, mas que tem que ter a ver com a lua,
tá? É uma lenda que você vai contar que tem que ter alguma coisa a ver com a lua, tá? Você vai inventar, pode ter outros personagens, você pode dar outros personagens, mas a lenda ela tem que ter a ver com a lua, tá bom? Alguma coisa a ver com a lua, tá? Ana Beatriz? Professora, mas aquela... Ana Beatriz? A gente também pode, por exemplo, eu vou colar uma imagem da lua lá aqui no caderno de atividade. E depois eu posso meio que colocar alguma outra coisa no caderno também? Não. O que você colar na página 13, você vai fazer no caderno, tá? Tem que ter a ver com a imagem. Tem que haver com a imagem. Então, não adianta procurar imagem em revista, em jornal. A imagem está no material de apoio. Só pode usar uma daquelas imagens lá, tá? Não pode escolher uma imagem à parte. Maria Eduarda, pode dizer? Ô, professora. Então, professora, aquela imagem da lua parecia uma, tipo assim, à noite, mas pode ser, tipo assim, um lugar, uma lenda falando que isso aconteceu na noite. Pode, tem que ser isso. da lua. Isso, pode dizer que aconteceu à noite. Aí vocês falam alguma coisa no meio da lenda, assim, o que a lua estava fazendo lá no céu? Ela estava iluminando o caminho que alguém estava passando? Ela apareceu do meio do nada? Teve, por exemplo, um temporal, de repente limpou o céu e apareceu a lua, tá? Tem que ter a ver com a lua, tá bom? Oi, Arthur. Professora, eu queria saber uma coisa assim, tipo, imagine que eu peguei as montanhas. Posso fazer uma história que as montanhas podem ser a moradia do meu personagem? Pode. É uma lenda. Lembrando que é uma lenda. Então, tem que ter convicção no que vocês vão escrever. Tem que ser uma coisa assim, ó, que emociona, que desperta a curiosidade de quem tá lendo, tá? Lembra da Cobra Grande, que falou que ela escondeu a lua? Então, lendas são coisas imaginárias, tá? Então, tem que ter alguma coisa dessas coisas imaginárias no meio do texto de vocês, tá bom? Oi, Enzo. Professora, e outra coisa. Oi, Enzo. Sim, no terceiro ano, lá de Nova Geração, no bimestre, tinha uns livros. Assim, acho que foi no primeiro ou segundo bimestre. Que foi meio que assim. Bom, tinha que comprar o livro. E assim, um dos livros era a lenda do dia e da noite. E assim, tinha uma história assim, que nem da Cobra Grande. Entendi, uma lenda. Só que, ó, presta atenção numa coisa que a Pro vai falar. Não é para copiar texto, tá? Não é para pesquisar no Google, não é para copiar de outros livros. Eu quero produção de vocês. Não adianta me enrolar falando que vocês produziram, porque o professor sabe quando é texto copiado. E o professor sabe quando é texto produzido pelo aluno. Eu sei muito bem como que é um texto que a Maria Eduarda produz, como que é um texto que o Marlos produz, como que é um texto que o João Matheus produz, como que é um texto que a Ana Beatriz produz, como que é o texto que todos vocês produzem. Então, não adianta fazer cópia. Não adianta porque eu sei. Tá bom? Peguem a agenda rapidão porque vai cair a conexão. Peguem a agenda, escrevam tarefa. Eu já escrevi. Já escreveu? Tarefa. É da tarefa de português? Tarefa de português no livro de atividades. Ana Beatriz, presta atenção, Ana Beatriz. Dia 2 de junho, né, prof? Hoje é dia 3 de junho. Dia 3. Tarefa de língua portuguesa. Vamos lá rapidinho que vai cair a conexão. Tarefa de língua portuguesa. Nossa, já anotei, tá? No livro... Enzo, só um minutinho, mas não vai sair não. No livro de atividades, P.13. Vamos lá, João Matheus. Já escreveu, João Matheus? Já? Tarefa de língua portuguesa no livro de atividades P.13. Lembrando que, além do livro, é para vocês fazerem a produção no caderno, tá bom? No caderno de língua portuguesa. Agora sim vai cair a conexão, vai cair amanhã, 13 horas. Não se atrasem, que às 13 horas em ponto eu vou começar a fazer a avaliativa de matemática, tá? Já esteja com a avaliativa de matemática. Tchau! Ainda não,